Quase todo mundo como jogador está acostumado com algumas convenções. Totalmente habituado com a antecipação de terror de estar na frente de uma casa vazia, condicionado a aceitar facilmente que alguém morava numa mansão assim, como se fosse normal, e a sair explorando ela atrás de um puzzle, uma recompensa. Mas ninguém estava preparado para o vazio de Gone Home quando o jogo saiu. A nossa referência imediata com lugares assim vem de jogo de ação, mas a estrutura narrativa aqui não tem um grande evento ou um clímax, e apesar da atmosfera pesada, não vai ter um zumbi, um tipo de monstro em parte nenhuma do jogo. Na verdade, quase nada reage ao jogador, com a exceção dos diários da irmã da personagem, que são narrados conforme se interage com alguns lugares. Ao mesmo tempo, conforme se faz isso, passa a fazer sentido que essa se pareça, desde o início, a história de uma casa mal assombrada, porque de fato é a forma com que ela se apresenta. A forma como se entende algo que é forçado ao estado de invisível e inominável. No jogo a gente controla Caitlin, que passou alguns anos morando sozinha, e no começo do jogo tá voltando para visitar a casa da família. A gente começa a controlar ela na porta, de madrugada, no meio de uma tempestade. Não tem ninguém em casa, e tem uma nota na frente da porta, escrita pela irmã, a Samantha, dizendo que ela foi embora e que não é para ir atrás dela. Não tem nenhum outro lado para ir, então o jogador, com uma sugestão de objetivo, mas sem uma direção específica do que fazer e para onde ir, interage com os itens na volta, já entendendo que é assim que o jogo vai funcionar. Interagir com os ambientes, mesmo sem um objetivo claro, vai oferecendo mais peças para entender as relações dentro da casa. Eles com certeza são ambientes hostis. A gente sempre entra com muito cuidado e receio num lugar, acendendo todas as luzes que dá, à medida que vai se deparando com os códigos muito diferentes que regem cada espaço. A narrativa é espacial, e explorar a casa é ao mesmo tempo explorar a história. Não só porque a história é distribuída pelas informações das estruturas, mas porque existe ruído dos resquícios de cada papel na correlação de forças que operava ali naquele espaço. Como a gente descobre, existe uma má fama em volta da casa, envolvendo o antigo dono, tio-avô da personagem, que viveu recluso durante os últimos anos de vida. Essa fama acompanha Samantha na escola, na forma de um bullying em volta de ela morar na casa de gente doida. E é desse mesmo pretexto, ver a casa, que todo mundo tem curiosidade, que ela convida para lá a colega, a Lonnie, e as duas viram amigas. Daí o foco principal do jogo, que a gente desvela andando pela casa, é a história da Samantha se descobrindo como lésbica e tentando entender e exercer essa identidade, o que caminha até o momento inevitável em que ela vai embora, deixando a nota que a gente encontra no início. Entrar na casa depois disso é encontrar um espaço que escolhe determinadas coisas, manifestações de diferença, para expor em espaços públicos de julgamento, como a sala de jantar, e dá às manifestações que seguem a norma o direito de privacidade, normalidade, de ficar, por exemplo, no porão. Diante de uma estrutura que vigia a identidade, a subjetividade da Samantha e os sentimentos dela com a Lonnie e o exercício dessa subjetividade que ela vai descobrindo em si mesma se escondem pela casa. A gente encontra o tempo todo, alguma menção mais formal, um documento ou uma prova de que elas estiveram juntas, junto com outra prova, numa forma mais íntima, um recado ou um bilhete, escondido num lugar menos à vista, nos cantos dos cômodos. A casa é cheia de segredos, um monte de passagens secretas, com salas enormes, compartimentos e corredores escondidos, em parte porque a presença da estrutura dominante ali empurra determinadas identidades para os cantos escuros e secretos nos quais elas podem se exercer. O principal olhar disciplinador, o discurso que reprime a identidade desviante, é o do pai, da instituição da família no geral, mas parte também da escola, por exemplo, mesmo que a gente só veja isso indiretamente, pelas microviolências que se evidenciam em coisas como a nota baixa e uma resposta minimamente mais criativa e estimulante da Samantha, no exercício tosco de educação sexual que fica exposto na sala de janta. Dessa forma, entender a história da irmã é procurar uns cantos escuros, os lugares nos quais a subjetividade lésbica foge e se esconde do policiamento das forças como os pais, os professores e os colegas. E faz total sentido que ela seja contada dessa forma, com uma narrativa que, salvo os diários narrados da Samantha, seja sempre contada através de sugestões, informações indiretas, conforme o jogador explora, porque é uma história que existe num âmbito em que, mesmo quando os outros saibam, ela não se verbaliza em voz alta, e só se realiza fora do alcance de qualquer olhar. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone, or go home for the night,
whenever it's just quiet and we're alone. We say I love you. Ao mesmo tempo, ela se revela aos poucos e sem uma ordem específica. Para que lado o jogador decide ir e com o que interage primeiro, a forma com que ele interage com o conteúdo emocional de cada espaço forma um mapa de entendimento diferente em torno da mesma história. Um espaço narrativo que estimula justamente o exercício da identidade. Esse processo só podia existir mesmo numa casa mal-assombrada, em que são vários os sinais da presença de um fantasma do tio-avô recluso. Outra figura aberrante, também pela homossexualidade, que existe no plano do não-discurso, em que não se fala abertamente. A jornada da Samantha passa por tentar, de alguma forma, se comunicar com esse fantasma e, finalmente, exorcizar ele também. De alguma forma, libertar ele de ficar eternamente habitando os cantos escuros da casa e andando por ela à noite, antes de ela também conseguir se libertar. O único jeito para realmente escapar daquelas estruturas era fugir de casa. E o ato de entender o caminho e os sentimentos dela, até desvendar por que ela fugiu, só existe de uma perspectiva desviante, a de quem joga na forma da irmã e que interage com aquele ambiente de forma que a relação mais utilitarista e controladora em relação ao espaço, como se manifesta nos ambientes opressivos das salas e quartos dos pais, simplesmente não ia entender. Aquela subjetividade ia permanecer para eles um enigma, invisível e inominável. Meu nome é Otávio e, por favor, se possível, dá uma olhada na nossa campanha de apoio, que é o que faz com que esse trabalho seja possível. E talvez esse seja o último vídeo do ano, não tenho certeza. Mas de qualquer forma, um Feliz Natal e um bom fim de ano para todo mundo. Muito obrigado.